Circulando com Lu Lima. Patrocínio Ranking Rent-A-Car, locação de veículos com qualidade certificada. E Ética Pedagógicos, um presente educativo. É só para a vida inteira. Olá pessoal, está começando agora mais um programa Circulando com Lu Lima aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. Nós estamos no Centro de Convenções de Vitória, onde acontece o Tribuna Seminários 2002, cujo foco é educação. Então veja só o que vai rolar. A diretora do movimento Todos pela Educação vai mostrar quais são as metas educacionais para os próximos 10 anos. Você vai entender como que a cultura digital influencia na educação e vai curtir um bate-papo com o recordista em memória Renato Alves. Curtiu? Então não saia daí, porque o Circulando está no ar. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. Patrocínio Ranking Rent-A-Car, locação de veículos com qualidade certificada. E Ética Pedagógicos, um presente educativo. É só para a vida inteira. Mais de 2.000 pessoas lotaram o Centro de Convenções de Vitória para acompanhar o Tribuna Seminários 2012, que colocou em discussão um assunto de alta prioridade para a sociedade capixaba, a educação. A abertura solene contou com a participação do diretor de marketing da Rede Tribuna, Geraldo Schuller, além da presença de Givaldo Vieira, vice-governador do Espírito Santo, e do desembargador Pedro Valsfel Rosa. Quem abriu o ciclo de palestras foi o escritor e psiquiatra Issam Mitiba, com o seminário Pais e Educadores de Alta Performance. Depois foi a vez do músico Fábio Carvalho falar sobre Congo na escola, com a presença dos jovens do Centro Cultural Caieiras. A programação se estendeu durante todo o dia, abordando diferentes vertentes sobre o tema. E quais são os principais desafios da educação no Brasil? É sobre esse tema que a Priscila vai falar aqui no seminário. A gente pode dizer que há um desafio principal hoje, Priscila? Olha, a gente tem um desafio imenso hoje no país, que é garantir que todos os alunos aprendam tudo aquilo que eles têm direito de aprender em todas as séries. A gente ainda tem indicadores que mostram que a aprendizagem nas escolas, principalmente as escolas públicas, ainda é muito baixa em todo o país. A gente precisa caminhar bastante. A gente conseguiu na última década, nos últimos anos, caminhar bastante em relação às matrículas. Então, basicamente, as crianças e jovens estão nas escolas. Agora o desafio é garantir que essas crianças, a gente tem 50 milhões de alunos no Brasil inteiro, que esses 50 milhões de alunos aprendam tudo aquilo que eles têm direito de aprender. E quais são os principais entraves assim, para que isso aconteça? Olha, a gente tem, primeiro, que o principal fator que impacta na aprendizagem é o professor. Então a gente tem que investir na formação dos professores, atrair para a carreira do magistério os melhores alunos do ensino médio. É isso que os países que estão no topo do ranking da educação mundial fazem. Os melhores alunos do ensino médio querem ser professores. Aqui no Brasil a gente não tem a mesma situação, então a gente tem que valorizar a carreira do professor. Outro ponto é que a gente tem que ampliar a oferta de escolas em tempo integral. As crianças e jovens deveriam ficar mais tempo na escola, mais tempo expostas à aprendizagem, diversas aprendizagens, A gente tem língua portuguesa, matemática, mas a gente também viu aqui no seminário, isso é música, esporte, Isso tudo é muito importante para a formação integral desse aluno, para prepará-lo para uma vida que é muito complexa hoje nessa era do conhecimento, A gente melhora a educação agindo melhor todos os dias. O que os pais podem fazer ali no dia a dia para contribuir efetivamente com essa educação? Olha, são pequenas ações, só que permanentes, persistentes, que mostrem para a criança, para o aluno, para o jovem, que a família valoriza a educação e que a família valoriza o aprender. A mãe, todo dia, deveria perguntar para os seus filhos, quando voltam da escola, meus filhos, o que vocês aprenderam hoje na escola? Me ensinem. Essa parceria de família e escola é muito importante para a gente garantir que todos os alunos aprendam. É uma tarefa muito grande, é uma tarefa que realmente vai precisar da ajuda de todo mundo. E a Priscila, ela participa de um movimento que chama Todos pela Educação. Como que funciona isso?
O Todos pela Educação é uma organização social que foi criada em 2005, lançada nacionalmente em 2006, então ela tem 6 anos de existência formal. É uma organização que veio para ajudar as discussões relativas às políticas públicas de educação, para impulsionar essas políticas. Então a gente faz muito trabalho de pesquisa, estudos, a gente faz trabalhos de comunicação, a gente faz muita campanha de valorização do professor, de valorização do estudo, a gente faz muito trabalho com rádios, televisões, a gente trabalha muito essa parte da massificação desses conteúdos, dessas dicas, dessa conscientização. Só tem a ganhar se a gente melhorar a qualidade da educação do país. O que não pode ser é o Brasil ser a 6ª economia mundial e a 57ª educação no mundo. Essa distância é totalmente inadmissível, a gente tem que correr atrás disso. E a gente tem o trabalho, que é o trabalho maior do Todos pela Educação, que é o trabalho de articulação política e o trabalho de incidência em políticas públicas. E eu vi que vocês trabalham com metas. Foram determinadas metas para 2012 e por meio dessa publicação vocês acompanham as metas de 2011. E como que está sendo o resultado? Olha, a gente tá devagar, o Brasil está devagar, assim, por isso que eu acho que a gente tem que acelerar esses resultados, realmente tornar a educação uma agenda urgente. O Todos pela Educação trabalha com 5 metas. A meta 1 é toda criança de 4 a 17 anos na escola. A gente ainda tem 3.800.000 fora da escola no Brasil todo. A segunda meta é a meta da alfabetização, que é toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos de idade. A gente tem metade das crianças alfabetizadas nessa idade e 40% com ensino adequado com aprendizagem adequada de matemática, com 8 anos. A terceira meta é a meta da aprendizagem em todas as séries. Essa meta eu acho que é a meta mais preocupante, né? No Brasil, apenas 11% dos jovens que concluem o ensino médio têm o aprendizado mínimo esperado em matemática. Aqui no Espírito Santo isso é 13%. A meta 4 é a meta da conclusão, que é ter o ensino médio concluído até 19 anos de idade. No Brasil isso está em 50% também. Então metade dos jovens brasileiros de 19 anos tem o ensino médio concluído. A outra metade ou saiu da escola ou ainda está lá na escola, mas como repetiu muito de ano, está lá atrás ainda, né? Então a gente tem que promover tanto o fluxo como também a conclusão. E a quinta meta é a meta do investimento. A gente tem que ampliar o investimento em educação, mas tem que ampliar também ampliando a qualidade desse investimento, né? Que é a gestão. Investimento e gestão não andam sozinhos. A gente não vai conseguir resultados na educação nem só investindo mais, nem só gerindo melhor. A gente tem que caminhar nos dois sentidos, investindo mais e gerindo melhor esse investimento. E tem um ano assim que vocês determinam que essas metas sejam concluídas? A gente colocou como ano de conclusão, né, de atingimento dessas metas 2022. Tá aí, tem 10 anos só. E para o tempo da educação é muito pouco, mas para o tempo da gente trabalhar, tem tempo. Acho que a gente tem mais aqui correr atrás. Falar sobre educação realmente não é um assunto simples. Então fica ligadinho aí porque ainda vamos tirar algumas dúvidas sobre cultura digital e também vai rolar um bate-papo muito interessante sobre memória. Como será que tá a sua? Já voltamos. Todos os pais se preocupam com a educação dos filhos. O assunto não é simples e encontrar produtos educativos não é uma tarefa fácil. Mas agora vai ficar, porque você vai conhecer o primeiro showroom de produtos pedagógicos do Brasil, a Ética, uma loja de brinquedos diferente, onde você encontra desde opções mais modernas e tecnológicas até as brincadeiras mais tradicionais. Esses livros sobre valores, as coleções pedagógicas e os diferentes jogos que ensinam e divertem deixam os pais bastante empolgados. Há uma variedade de livros, jogos, CDs, DVDs
e brinquedos que incentivam o raciocínio, fixam valores, estimulam o convívio e a coordenação motora. Também tem materiais esportivos, mapas, kits de laboratório e ainda produtos em braille, claro, para promover uma educação inclusiva. É diversão para todas as idades, afinal, aqui na Ética, brincadeira é coisa séria. E se você quiser conhecer mais sobre os produtos, entra lá no site e também aproveita para visitar aqui o showroom. Afinal, um presente educativo é só para a vida inteira. Não há como falar de educação sem falar de cultura digital. É sobre esse assunto que a Priscila veio dividir a experiência que ela tem aqui com a gente hoje no seminário. Priscila, a gente pode afirmar que há como dar conta dessa quantidade de tecnologia e manter a educação firme? Você acha que ela não compromete? Podemos afirmar isso? Olha, a gente pode afirmar isso se a gente pensar que o papel social, as funções de pai, de mãe, de educador, do professor, elas permanecem de fato. Elas não mudam por conta desse momento cheio de dispositivos eletrônicos que a gente está vivendo. Então as crianças estão cada vez mais usando o celular, estão na internet, estão entrando nas redes sociais. Mas será que os pais sabem que as redes sociais têm idade? O Facebook, por exemplo, é a partir dos 13 anos. Será que os pais sabem que os alunos vão lá, os filhos vão lá e mentem a idade? Ou eles deixam eles mentir a idade? Aí que eu acho mais complicado, porque faz parte hoje da nossa vida de educadora, e não importa se é o professor da sala de aula, se são os pais, de pensar antes de publicar. Qual é o limite entre o público e o privado? Porque aquilo que eu estou pondo na web é para o mundo ver. Mas, por exemplo, você falou a questão da idade do Facebook. Mas o que um pai faz? Você falou que é 13. Por exemplo, um pai que tem um filho de 10, ele insiste que quer ter um Facebook. E aí, é melhor proibir? Será que dá certo? Então, eu posso até dar um exemplo, que eu tenho um filho de 11 anos que já veio com essa história de querer ter o Facebook. E eu falei para ele que eu não posso, junto com ele, criar um jeito dele entrar, porque eu vou ter que mostrar para ele que ele vai mentir a idade. Então, assim, não combina com os meus princípios de mãe educadora que eu sou. Mas o que eu fiz? Culpa no Facebook. Não, exato, nessa regra é a regra do Facebook. Mas o que eu fiz? Eu mostro para ele coisas que acontecem. Então venha comigo, eu mostro o que acontece. Aqui tem amigos, tem pessoas de trabalho, são pessoas variadas. Tem pessoas que eu não conheço direito, mas que me viram numa palestra, pedem para se conectar, eu conecto. Então tem coisas da minha vida que eu não vou poder postar ali, porque esse não é um espaço adequado. Mas se seu filho, antes dos 13 anos, entrou sozinho, criou a conta e está lá no Facebook, é obrigação do pai e da mãe olhar, conversar, acompanhar, que amigos são esses, porque a gente não quer conhecer os amigos da vida real dos nossos filhos, por que a gente vai achar que lá não tem perigo, só porque está no computador? E como o tema cultura digital desperta muitas dúvidas, a gente circulou aqui pelo seminário para gravar algumas perguntinhas para a Priscila responder. Bom, como a internet é um meio liberal, de opinião para as pessoas, o que a gente pode fazer, já que existem os direitos autorais? Essa pergunta é muito pertinente para o nosso momento, para esse momento de cultura digital que a gente vive hoje. Porque nós no Brasil temos uma das leis de direito autoral mais restritivas que existe. E nesse sentido, as escolas, os professores, os educadores em geral têm pouco conhecimento. Um procedimento fácil de você buscar coisas com licenças flexíveis, que são, por exemplo, as licenças do Creative Commons, é na busca avançada do Google. Quando você busca qualquer assunto no Google, você clica em busca avançada e lá você escolhe que tipo de material você quer. Um material com licença flexível de uso, atribuição ao autor, com licença flexível de uso não comercial, a atribuição ao autor e não comercial. Tem uma série de licenças que os buscadores já estão incorporando. E assim, que eu vou procurar uma foto, por exemplo, eu já vou lá e eu quero uma foto que eu possa usar sem ter
que infringiam o direito autoral daquele fotógrafo. Tem sites de música, por exemplo, Jamendo. O Jamendo é um site só de música que as pessoas licenciadas em Creative Commons, que as pessoas podem usar, baixar e usar naquele PowerPoint, que em vez de ficar fazendo algo que está ilegal. Priscila, se nós estamos na era da tecnologia e você acredita muito na utilização das TICs na relação ensino-aprendizagem, como você analisa a viabilidade do uso das mesmas nas escolas? Porque eu, por exemplo, tenho encontrado muita dificuldade em usá-las. Essa questão da infraestrutura é algo bem importante e bem real das escolas, da maioria das escolas hoje. Então são duas posturas. Uma postura que é nossa, de como agir, de achar caminhos, ideias para enfrentar essas situações controversas, e a outra postura de ir atrás, de ir lá reivindicar. Nossa, estamos com um problema aqui na escola, não funciona a internet. Com quem que a gente tem que falar? Vamos juntar um grupo, vamos lá. Nós queremos fazer coisas, mas a gente não está podendo, porque a infraestrutura não funciona. As possibilidades das tecnologias digitais, elas não são só online. Isso é uma coisa bem importante, que os professores precisam saber. A gente pode trazer as tecnologias digitais para a escola sem ser online. A gente pode usar o celular para produzir vídeo, a gente pode trazer câmeras digitais e fazer fotos da comunidade, envolver alguma situação da comunidade naquele conteúdo que eu estou trabalhando. Priscila, você tem algum exemplo prático que você vivenciou em alguma escola que você poderia compartilhar com a gente, que te chamou a atenção por ter sido muito positivo? Um exemplo foi com uma escola da rede municipal de São Paulo, que despertou para a questão do lixo eletrônico, porque a gente tinha um projeto de rede social com as escolas que estimulava elas a olharem para as cidades, para a região delas e fazerem uma ação cidadã. E essa ação cidadã que a escola escolheu foi falar do lixo eletrônico. Eles perceberam que estava todo mundo usando celular, cada hora vinha um novo celular novo, os alunos mesmos vinham, e aquele descarte, os professores, aquele descarte de celular. Então vamos conscientizar pais e comunidade sobre o uso do celular, sobre o lixo eletrônico, para onde descartar o lixo eletrônico. E aí o que a professora fez? A professora trouxe todo mundo, quem tinha celular com quem não tinha celular, fizeram uma história, um teatro com bonecos, filmaram essa história com o celular, postaram no YouTube e fizeram um evento dentro da escola para falar sobre lixo eletrônico. Ou seja, a professora se apropriou de uma possibilidade da mídia digital, que é fazer os alunos produzirem um conhecimento, produzirem um vídeo, postarem e ao mesmo tempo fazer uma ação real acontecer ali na escola. Já que acabamos de falar sobre cultura digital, vou te fazer um questionamento. Quantos números de telefone tem na agenda do seu celular? Mas quantos você sabe de cor? É sobre memória que vamos falar no próximo bloco. Então fica ligadinho aí porque voltamos bem rapidinho. Oferecimento Razões do Corpo, a academia que mexe com você. De volta dos comerciais, a gente continua aqui no Tribuna Seminários e agora a gente vai falar de memória com o primeiro recordista brasileiro em memória. Renato, isso começou desde criança? Você já é fera assim em memória? Não, a minha descoberta foi que eu não tinha uma boa memória. Então, a partir do momento que eu achava que não tinha uma boa memória, eu fui desenvolver, eu fui buscar técnicas, recursos, até descobrir que nós não temos uma memória ruim. Nós temos normalmente uma memória que não foi treinada, que não foi preparada. Ou seja, a gente pode dizer que há uma relação entre concentração e memória? É uma relação íntima, inclusive. Você tem que se concentrar para conseguir memorizar. Quem não se concentra acaba tendo mais dificuldade. E
E dá para afirmar que a memória é a base da inteligência? Memória é o parque de diversões da inteligência. Quer dizer, a inteligência só se manifesta se existir memória para ela consultar. E aquela pessoa assim, falar, eu não consigo gravar o nome de ninguém, não consigo memorizar nada. Tem alguma dica, assim, rápida, a curto prazo, que você tem que fazer isso? Na verdade, a pessoa tem que confiar, porque quem não memoriza absolutamente nada. Então, às vezes a pessoa reclama que tem dificuldade de guardar nomes, mas ela sabe o nome de todos os atores da novela. Ela sabe o nome de todos os personagens. Quer dizer, às vezes a gente acredita que não consegue, mas a gente também não tentou memorizar. Então, a memória, muito da nossa dificuldade passa por não confiarmos na memória. Uma das perguntas que o Renato fez aqui no seminário, eu vou fazer aí para você. Você sabe estudar? Ele fez essa pergunta aqui porque ele falou pra gente que a gente precisa aprender a aprender. Como que é isso? A maioria dos estudantes tem dificuldade de aprender porque não tem um método. Então, a grande sacada é matemática. Como se estuda matemática? Português, como é que se estuda português? Então, você buscar o método de aprendizagem desse tipo de matéria, porque aí você começa a assimilar com mais facilidade. E há uma diferença, assim, de técnica de estudar para cada matéria ou para cada tipo de situação? Para cada matéria exige-se uma estratégia diferente, sim. É preciso buscar isso. Inclusive, deixo no meu site para o pessoal que tem muitas dicas, né? É renatoalves.com.br. Então você vai aprender que é possível memorizar e até 10 vezes mais rápido do que qualquer pessoa, desde que você domine um método. Ou seja, a gente pode falar então que a memória é basicamente um exercício como a gente pratica outros, e foi assim que você conseguiu ser recordista? Isso, quanto mais você força e exige da tua memória, melhor ela fica. Uma diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. Usar a memória com inteligência depende do conhecimento, de conhecer a nossa memória. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem nós temos outro encontro marcado. Então anota aí, porque é todo domingo, 10h30 da manhã, e também tem reprises, quarta-feira, 1h20 da tarde, e sexta-feira, 11 horas da manhã. Quer rever alguma matéria que já passou? É só entrar lá no site redetribuna.com.br/circulando. Se quiser também dar alguma sugestão de pauta, pode mandar um e-mail pra gente, circulando@redetribuna.com.br. E você também pode ficar juntinho com o Circulando nas mídias sociais. Entra lá, curte a nossa página no Facebook, Circulando com Lu Lima, e também pode nos seguir pelo Twitter, @LuCirculando. Obrigada pela sua audiência, você faz parte da nossa liderança. Um super beijo e até semana que vem. I've been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair. Watching life go by, no one who to share. Circulando com Lu Lima. Patrocínio Ranking Rent-A-Car, locação de veículos com qualidade certificada. E Ética Pedagógicos, um presente educativo é só para a vida inteira.